Está sendo gravado. Professor, fique à vontade. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tá certo. Muito obrigado a vocês pelo convite, tá? Muito bons amigos lá em Belém, e então é sempre um grande prazer estar aí com vocês, ainda que seja agora de forma virtual, tá? Mas, bom, estive lá para o Embraer, então ainda que dá para sentir o gostinho, tá? Lá, lembrar o gostinho lá das comidas e lá do calorzinho lá de Belém, tá? Então, quando me contactaram para fazer seminário, pediram para eu falar sobre a técnica de difração de monocristal, tá? Falar um pouco dos métodos, de como funciona. Então, mais que um seminário assim de pesquisa mesmo, vai ser uma visão de todo do que é a técnica e como que a gente faz para determinar uma estrutura cristalina, tá? A partir da técnica monocristal. Então, um pouco a motivação de tudo isto é porque a gente montou lá no Ceará o laboratório de cristalografia estrutural, tá? Isso foi um projeto realmente de longo prazo, levou acho que mais de 10 anos desde que a gente começou a discutir mesmo até que a gente conseguiu comprar o equipamento, o difractômetro monocristal, que este de aqui, tá? Este é o único equipamento que está funcionando na região norte e nordeste, tá? Então, essa era uma demanda antiga de que sempre que a gente precisava fazer algum tipo de medida, a gente tinha que enviar para sul, sudeste, ou até para o exterior, para poder fazer esses análises. E a gente também a gente tem um difractômetro monocristal, consegue fazer medidas a baixa temperatura, tem um sistema de baixa temperatura, e assim, completando o laboratório de cristalografia, temos um difractômetro pó também com uma câmara de temperatura, tá? Mas assim, pensando um pouco de como abordar este problema, tá? Um curso de cristalografia é um curso de mínimo, tá? Talvez humano, tá? Se a gente quiser abordar todos os temas. Então, o que eu vou propor para vocês é meio que fazer uma sequência desde o que a gente tem se propõe determinar uma estrutura cristalina até o final, meio que um passo a passo, tá? Então, o primeiro ponto, tá? Eu não vou fazer um curso agora, mas eu queria, meio que vai ser isto daqui um conjunto de palavras-chave, tá? Para vocês procurarem depois se tiverem que aprofundar em algum tema. Então, o primeiro ponto é, se a gente quer determinar uma estrutura cristalina, a gente tem que se perguntar o que é uma estrutura cristalina. Então, para que a gente construa uma estrutura cristalina, a gente vai parte de uma rede cristalina, tá? Que não é mais que uma estrutura basicamente de pontos matemáticos, que define uma caixinha, que é a chamada célula unitária, e essa caixinha é caracterizada por 6 parâmetros. As 3 arestas e os 3 ângulos entre as arestas, tá? A, B, C, alfabeto e gama, tá? Com essas definições, a gente pode reorganizar isso daí. A gente não precisa, em princípio, se preocupar muito por isso. Já a gente tendo uma visão geral, uma definição geral, já em princípio seria suficiente. Mas nós sabemos para que cristalografia é muito importante a simetria. Então, sempre que a gente puder, a gente vai dar ênfase na simetria. Então, essas caixinhas, as células unitárias, a gente pode reorganizar, tá? Em 7 sistemas cristalinos ou 14 redes de Bravais, tá? As 14 redes de Bravais são os 7 sistemas cristalinos de novo.
enfatizando, tá, todo o que seja simetria. Para a gente construir o cristal, a essa célula unitária, a gente vai ter que adicionar átomos. Então, esses átomos a gente adiciona como uma base, tá? Essa base é um conjunto de átomos que a gente vai botar em cada um desses pontinhos matemáticos. Essa base também tem simetria, tá? Então, esses átomos também podem ter sua simetria, átomos, moléculas, o que seja a base, tá? E essas simetrias são resumidas em 32 grupos pontuais cristalográficos, tá? Que são relevantes. Então, hoje aí a gente tem eixos de rotação, simetria de rotação, espelhos, centros de inversão e coisas do tipo, tá? Então, a gente vai combinar agora rede cristalina com base, célula com base, para ter agora sim o cristal, tá? Que é a combinação das duas coisas. Então, quando a gente tem o cristal, nós vamos ter uma estrutura cristalina agora, onde nós temos a célula unitária com os átomos dentro, mas o que a gente também quer combinar é saber quais são todas as simetrias associadas a isso. Então, isso vai dar origem a 230 grupos espaciais. Então, determinar a estrutura cristalina vai ser, para mim, falar para vocês qual é a célula unitária, quais são os átomos que tem dentro e qual é a simetria dessa célula unitária a partir de um grupo espacial. Se eu dou informação de um grupo espacial, eu já estou dando implicitamente qual é o grupo pontual, qual é a célula unitária, qual é a álgebra vez, e além disso eu vou ter que falar quais são os átomos que estão lá dentro, tá? Mas aí, como que a gente vai dar essa informação, tá? Então, a gente tem um cristal, tá? Em princípio, um cristal, a gente não vai dar as coordenadas dos infinitos átomos que formam um cristal, tá? A gente pode ter um cristal com uma molécula dentro, pode ter um cristal inorgânico com átomos, tá? Pensados como esferas, tá? Composto iônico. Ou pode ter um cristal com várias moléculas lá dentro, diferentes, tá? Então, tudo bem, a gente não vai dar todas as coordenadas da célula unitária, de todos os átomos, que vai ter que dar infinitos átomos. Isso não vai funcionar. Então, a gente fala, tudo bem, a gente dá as informações da célula unitária, tá? Tá? Então, aí a gente tem todas as moléculas que estão dentro da célula, o átomo que estão dentro da célula unitária. Mas, de novo, são um monte, tá? De átomos dentro. Então, a gente pode ter célula unitária com centenas de átomos. Então, também é muito pouco eficiente dar uma listagem de todos os átomos que estão dentro da célula unitária. Mas aí a gente falou, nós falamos, simetria é muito importante na cristalografia. Então, o que vai acontecer? Vai ter átomos ou moléculas que estão conectadas por operações de simetria. Então, se estas duas moléculas estão conectadas por uma operação de simetria, eu não preciso dar as coordenadas das duas. Eu dou as coordenadas de uma e falo que as outras estão conectadas por operações de simetria. Como que eu falo? Eu dou grupo espacial. Tá? Na hora que eu falo grupo espacial, eu vou falar como que está a conexão de todos os átomos. Então, no final das contas, o que eu vou precisar, a informação que eu vou querer dar para você é a unidade assimétrica. Tá? Então, especialmente quando você trabalha com compostos orgânicos, é muito frequente o pessoal falar, olha, a estrutura cristalina é tal, e dar só esta informação. Então, às vezes até sem mostrar um desenho como este daqui, tá? Então, não tem que se enganar, tá? Eu vou usar esta informação porque é o mais simples, o mais compacto para eu passar a informação para vocês. Eu só preciso, por exemplo, se vocês olharem aqui nesta estrutura cristalina orgânica, só falando as coordenadas de 3 átomos é suficiente para mim reconstruir a estrutura cristalina. Então, o jeito compacto de dar informação vai ser este aqui. Mas quando eu pego isso daqui e uso informação do grupo espacial, tá? Eu posso sair daqui e chegar até aqui sem nenhum problema. Tá? Então, a informação que eu procuro é célula unitária, o seu tamanho da célula unitária, que são parâmetros de rede. Qual é o grupo espacial? Porque nós temos 230 grupos espaciais, mas nós temos infinitos cristais. Então, vai ter um monte de cristais que vão até o mesmo grupo espacial. Isso não é problema. Cada um vai ter diferentes células unitárias e diferentes átomos dentro. Eu preciso dar a célula unitária e preciso dar os átomos que estão dentro
junto com o grupo espacial. E com isso daí, eu completei a informação da estrutura cristalina, tá? E é essa informação que eu estou procurando, tá? Mas para eu ter a estrutura cristalina, eu preciso ter um cristal. E tem um monte de métodos para produzir cristais. Eu não vou discutir agora métodos de cristalização, tá? Mas vocês vão ter que escolher de acordo com seu problema, tá? Qual é o método mais adequado para obter, tá? A estrutura cristal, um cristalzinho para tentar determinar a estrutura cristalina. Tem um monte de quase alquimia, tá? Mágica lá no meio, tá? Porque o processo de cristalização tem muitas variáveis, tá? Então, pequenas variações no processo podem levar a resultados completamente diferentes, tá? Até diferentes estruturas cristalinas do mesmo material. Então, é um processo que tem um certo arte no meio para você ter uma percepção do feedback que você vai tendo das suas tentativas, para com isso daí ir otimizando. Você tem que prestar muita atenção, não é só misturar as coisas. Às vezes sim, mas muitas vezes não é só misturar as coisas e pronto. E, em geral, aquelas coisas que você misturou e aparece um cristal lindo, bonitinho, provavelmente já está publicado, então também não vai muito longe com isso daí, tá? Mas tudo bem, vocês escolhem esse processo. Uma hora que eu tenho o cristal, eu tenho que tentar obter informação dentro do cristal, tá? Bom, os métodos de difração de raio-x, eles são muito velhos, tem mais de 100 anos, tá? A cristalografia como área é muito mais antiga, mas desde que as pessoas começaram a perceber que tinha alguma coisa esquisita nos hábitos cristalinos dos materiais. Mas até o método, a possibilidade de a gente ter informação, tá? É do comecinho do século passado. E tem duas partes, tá? Primeiro, a parte experimental, onde foi definida qual é a técnica, você usar raio-x. Por quê? Porque é um problema de difração, como aquele problema de difração da óptica, onde eu vou simplesmente procurar um comprimento de onda que seja de uma ordem de grandeza comparável com o espaçamento das coisas que eu quero medir, tá? Bom, o raio-x tem um comprimento de onda da ordem de alguns Armstrongs, da ordem do Armstrong, que é comparável com o espaçamento cristalino, que também é da ordem do Armstrong. Então, a gente tem que fazer difração de raio-x, determina estruturas cristalinas com raio-x, porque a estrutura cristalina pede que essa ordem de grandeza e comprimento de onda. Uma hora que foram realizadas as primeiras medidas, vejam que a diferença é muito pouco entre um e o outro, tá? São anos, ou seja, entre o primeiro experimento e a determinação e a teoria foi bem próximo. Os Braggs construíram aquela famosa lei de Bragg, tá? Que todos vocês, em algum momento, ainda que não esteja falando no raio-x, na óptica, tá? Vocês viram ela, que relaciona o espaçamento entre os planos cristalinos, tá? Com o ângulo onde eu tenho interferência construtiva, tá? O espaçamento entre os planos, o ângulo onde eu tenho interferência construtiva e o comprimento de onda que eu vou usar, tá? Aí, a lei de Bragg, tá? Ela pode ser escrita ou enunciada de um jeito diferente, que é com o que se chama condição de Laue. A condição de Laue me diz que se eu tenho o vetor que caracteriza de onda, ou seja, que define a direção e o comprimento de onda, lembram, o vetor de onda é 2π, o módulo é 2π dividido o comprimento de onda, da radiação incidente e radiação espalhada, como tem o mesmo comprimento de onda, os dois vetores têm o mesmo módulo, só mudou a direção. Então, o que me diz a condição de Laue é que a diferença entre as direções que entram e que saem
tem que ser um vetor da rede recíproca. O que é rede recíproca? Me desculpem, não vou ter como fazer uma grande abordagem da rede recíproca, tá? Então, mas a gente vai falar agora só que, em princípio, tá? Eu vou pedir alguns atos de fé durante a palestra, vocês vão ter que acreditar em mim em algumas coisas, tá? Que esses vetores têm que satisfazer essa relação, ter esta característica, e quando um vetor da rede real é uma combinação linear dos três vetores que definem a rede A, B e C, com algumas contribuições, tá? Estes não são vetores unitários, tá? O que são, o que varia entre 0 e 1, ou esto com três vetores, com três contribuições, a combinação linear desses três vetores, na rede cristalina, na rede recíproca, eu vou ter uma coisa equivalente, onde A, B e C, estrela, vão ser três vetores, tá? Também, que estão relacionados com os vetores da rede real por esta aqui. Vejam que eu tenho aqui, se multiplico distância por distância, distância quadrado, e aqui eu tenho distância por distância por distância, distância cubo, então a unidade disto daqui é metros a menos 1. Então, o que vai acontecer é que se a rede direta, por exemplo, unidimensional, tem um tamanho A, na rede recíproca tem 2π sobre A. Se a gente vai a 2 dimensões, a 3 dimensões, nós temos redes similares com suas simetrias, tá? Como no caso da rede, na rede direta. O ponto importante, tá, disto daqui é que esse conjunto de pontos, tá, só quando o vetor S corresponde a um vetor desse, ou seja, nesse caso, H, K e L vão ter que ser números inteiros, só aí vou ter difração. Então, se a gente colocar aqui isto para girar, eu percebi que estou até com música de fundo, tá? Quando eu gravei isto aqui, desculpem. Quando eu botar isto para girar, só quando um vetor coincida com essa relação, tá? É que eu vou ter difração. E aí vai ter nessa direção, por exemplo, nessa direção agora eu vou ter, nesse ângulo, o fenômeno da difração de raio-x, e nesse eu vou detectar. Então, para tentar entender um pouco melhor o que é a rede direta, por qual é a relação entre a rede direta e a rede recíproca, desculpem, aquela música era minha, tá? Desculpem aí, tá? Eu não percebi que o vídeo tinha pegado música, tá? Esse barulho não é meu, não, tá? Então, deixem eu mostrar um exemplo com a cidade onde eu fiz meu doutorado, Ciudad de La Plata, tá? Ciudad de La Plata é a capital do estado de Buenos Aires. Na Argentina, no lugar de construir uma cidade para mudar a capital do país, construir uma cidade para mudar a capital do estado de Buenos Aires. La Plata está a 60 quilômetros da cidade de Buenos Aires, tá? Ele é famosa por um museu de ciências naturais muito bonito, tá? Tem um mini Disney, que é a cidade das crianças, tá? E tem a universidade, ela foi criada, quando foi criada a cidade, foi no finalzinho do século XIX, tá? Então, a Universidade de La Plata é mais ou menos 1900, 1905, o departamento de física como departamento mais ou menos dessa época. Este é o departamento de física, por exemplo, onde eu fiz doutorado, agora tem um prédio novo. Mas uma característica interessante da cidade de La Plata é que ela foi desenhada, tá, como de uma forma muito regular, tá? De um quadrado, onde todos os quarteirões são do mesmo tamanho, com diagonais, tá? Então, se você pega o jeito, andar na cidade pode ser muito rápido aproveitando as diagonais. Se você não pega jeito, pega uma diagonal e fica completamente perdido. Mas outra coisa interessante da cidade é que um quarteirão, tá? A numeração, ele varia de 50 a 50. Então, se você sabe uma numeração, você sabe exatamente quantos quarteirões tem que andar.
Tá? Então, por exemplo, se a gente quer ir na universidade, tá? A reitoria da universidade, que está aqui, e você vai e pergunta um platense onde tem que ir, como fica a universidade, você pode ter duas respostas, tá? A primeira resposta é que está na Avenida 7, no número 776. Então, se é 776, como vai 50-50, vou ter que ir até a calle, até a Avenida 1, e contar, até aqui, contar, onde começa a numeração, e contar 14 quarteirões para chegar até a universidade. Esse é o jeito que a gente faz na rede direta, ou seja, dá qual é a coordenada e a que distância está da origem, tá? Mas também outros platenses vão falar para você que a universidade está na Avenida 7 e a calle, como se fala em Buenos Aires, tá? Que é a Rua 47, tá? Então, o que acontece? Eu vou ter que procurar qual é a Rua 47 e a Avenida 7, tá? E no cruzamento das duas, eu tenho universidade, tá? Então, eu tenho duas descrições para a mesma coisa, tá? Eu posso dar, para você dar a descrição, ou com a coordenada, tá? Com o deslocamento, ou pela intersecção de dois planos, tá? Então, qualquer uma das duas descrições também vai me dar as coordenadas, tá? Vai me descrever essa rede. Eu posso até usar outros planos, por exemplo, eu posso falar que a Plaza Itália está em 7 e 44, no cruzamento de 7 e 44, ou no cruzamento de 7 com a diagonal 77, ou no cruzamento das diagonais 74 e 77. Tá? Então, vocês veem que a descrição dos planos é equivalente à descrição das coordenadas. E, basicamente, a rede direta e a rede recíproca são essas duas coisas. Tá? Se eu tenho a descrição na rede direta, eu posso dar minha estrutura cristalina. Se eu tenho a descrição na rede recíproca, eu também posso ter a minha estrutura cristalina. Tá? E o importante é que, quando eu olho para o cristal, que eu tenho o desenho do cristal, eu vejo, quando eu olho com meus olhos, tá? O cristal desenhado, é claro, eu vejo o cristal na rede direta. Quando eu vejo o cristal com os olhos do raio-x, tá? Eu vou ver difração só quando, tá? Tenha vetores da rede recíproca, que o tamanho, o módulo desses vetores, é o tamanho dos planos, o espaçamento entre planos, entre famílias de plano cristalino. Então, quando eu olho com os olhos do raio-x, eu vou ver a descrição da rede recíproca. Tá? Então, meu problema agora vai ser como que eu passo dos olhos do raio-x para o desenho da rede direta, que é o que eu consigo pensar. Porque normalmente a gente não consegue pensar na rede recíproca. Tá? Então, para isso, eu vou ter que me perguntar como que acontece a difração do raio-x. Tá? Então, quem que difracta o raio-x? Difractam os elétrons. O raio-x é radiação eletromagnética. Quando a radiação eletromagnética chega, os elétrons oscilam acompanhando o campo elétrico. Esses elétrons que oscilam emitem radiação eletromagnética, tá? De uma forma isotrópica, com umas certas, usando através do que a gente chama espalhamento de Thomson. Então, a gente sabe que um elétron espalha um espalhamento de Thomson. Só que lembrem, os elétrons, nós estamos usando um comprimento de onda que é comparável com o comprimento dos espaçamentos interatômicos. Então, se a gente pensa, por exemplo, um sólido iônico como um empilhamento de esferinhas, tá? Nós vamos ver que nosso comprimento de onda também é comparável com o tamanho dos átomos. Então, eu não vou considerar os átomos como pontos. Então, eu vou ter que considerar os átomos como com seu formato. Vamos pensar uma esfera para fazer mais simples, tá? Então, o que vai acontecer? Se eu considero a distribuição eletrônica, cada elétron
tá? Cada posição da distribuição eletrônica vai difractar, lembrem, em posições diferentes, tá? Então, vejam que eu vou ter que considerar como que é a distribuição eletrônica, porque os caminhos para o processo de difração são diferentes, tá? Tá? Então, eu vou ter diferentes interferências construtivas ainda só dentro do meu elétron. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar todas essas contribuições. Como é que eu faço essa soma? Como a distribuição eletrônica é contínua, eu vou ter que integrar sobre a distribuição eletrônica, sobre todos os diferentes caminhos, considerando agora os vectores da minha rede recíproca, tá? Então, eu vou ter que considerar a densidade eletrônica. E isso vai me dar, isso eu vou normalizar pelo espalhamento de um elétron, e isso vai me dar o que se chama o fator de espalhamento atômico. Cada átomo espalha com uma certa característica, tá? Então, se eu desenho fatores de espalhamento atômico de diferentes átomos, um átomo que tem mais elétrons espalha mais que um átomo que tem poucos elétrons. Então, é mais simples enxergar com os raios-x átomos com muitos elétrons e com poucos elétrons, tá? Vejam que se eu considero a direção, o espalhamento, na direção de incidência de radiação, a intensidade aí vai ser basicamente o número de elétrons que eu tenho, tá? Quando eu me espalho, eu vou espalhando cada vez menos, tá? Então, eu já sei como espalho eu sei como espalho um elétron, que eu sei como espalho um átomo, e agora eu vou ter que botar todos esses átomos para formar um cristal. Então, eu vou ter... E como que eu vou ter espalhar no cristal? Bom, eu vou ter planos cristalinos, e os átomos que estejam nesse plano cristalino, tá? Van ser que van espalhar. Mas vejam que se eu giro o cristal, eu vou ter diferentes conjuntos de átomos em cada plano cristalino. Então, cada plano cristalino vai espalhar de forma diferente. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer vai ser, bom, então, se eu sei que um átomo espalha deste jeito, bom, vamos integrar sobre todos os átomos, tá? Então, eu vou fazer agora este integral de volumes, em lugar de ser uma integral de volume só em volta de um elétron, eu vou fazer em volta de todos os átomos. Mas tudo bem, então, ou seja, em volta de todo o cristal. Mas tudo bem. Eu sei que o cristal, ele é discreto, ou seja, eu tenho densidades eletrônicas mais ou menos localizadas em volta de de certas posições. Então, essa densidade eletrônica vai ser, de fato, um conjunto de densidades eletrônicas localizadas em volta de alguns pontos. Então, essa integral, que é uma integral sobre todo o volume, de fato vai virar uma coisa discreta. Então, eu vou ter a contribuição de cada átomo, tá? Localizado em volta de uma dada posição, tá? De uma dada posição. E como que eu conto essa posição? Vai ser um vetor da rede cristalina, tá? Se eu estou na célula unitária que está na origem, ela vai ser 0, 0, e todos os átomos, as posições de todos os átomos dentro dessa célula unitária. Se eu estou na célula unitária que está longe da origem, tá? Eu vou, sei lá, 100 células unitárias na direção A, 50 células unitárias na direção B, 1000 células unitárias na direção Z, tá? Eu vou ter que botar essas 50, 100 mil aqui, mais os átomos dentro da célula unitária. Então, vou ter que somar todas essas contribuições, tá? Isso vai me dar, basicamente, a amplitude do campo elétrico aí. E, se vocês lembram, a intensidade que eu meço é o módulo quadrado da amplitude, tá? Então, vou ter que fazer essa soma. Essa soma não é tão complicada como parece, por quê? Porque vejam que eu posso separar na soma, tá? Na soma nas células unitárias, tá? E na soma dentro de cada uma célula unitária. Então, vamos ver. Primeiro, eu tenho a soma de todas essas células unitárias.
Se vocês lembram do curso de ótica, isto não é outra coisa que uma rede de difração. Tá? Se eu tenho infinitos elementos nessa rede de difração, tá? Que seriam os infinitos planos, tá? O que eu vou ter é que isso vai ter só interferência construtiva quando esse vector da rede recíproca seja o espaçamento interatômico, tá? Então, isso vai ser delta. Aí o que acontece? Se eu não tenho infinitos planos, esto vai ser cada vez, en lugar de vai ser uma delta, vai ser um pico que vai ser cada vez menos estreito quanto menos planos eu tenho. Como os cristais não são perfeitos, eu tenho, ainda que o monocristal é construído de um monte de pequenos cristalzinhos, estos não vão ser deltas, sino que vão ser pequenos distribuições estreitas. E que tan estreita vai ser vai depender de que tão bom seja esse monocristal. Tá? E isso vai ser um parâmetro importante na hora de escolher o cristal para fazer a medida. Tá? Se a gente vai na parte que depende, que é na soma dentro da célula unitária, nós vamos ter um número que depende de qual é o átomo, tá? E um número que depende de onde está o átomo. E esse número se chama fator de estrutura. Tá? Vejam que esta informação que eu quero, tá? Eu quero saber, se eu sei quais são os fatores de estrutura, eu sei qual é o átomo e eu sei onde que está o átomo, tá? Ou se eu quero calcular como vai ser a difração, eu tenho informação que eu preciso, tá? Eu preciso saber que átomos eu tenho e onde que estão. Então vejam que esta parte aqui me determina qual é o tamanho da caixinha, qual é o sistema cristalino, tá? E esta parte aqui me determina qual é o átomo. Ou seja, eu sei onde que eu tenho a difração, me define qual é o sistema cristalino. Qual é a intensidade da difração, me determina qual é o átomo. Então, pronto, eu já sei como que está a informação, como que os olhos do raio-x enxergam a estrutura cristalina, a partir do fator de estrutura e posição da difração. Tá? Então, a intensidade ela vai ser proporcional ao fator de estrutura. Tá? Então, estes são os olhos do raio-x. Tá? Agora eu tenho que ver como eu passo dos olhos do raio-x para meus olhos para fazer um desenho bonitinho da estrutura cristalina para publicar. Tá? E aí, se a gente volta e olha aqui, tá? Se vocês olham para esta expressão, talvez vocês já reconheceram isto daqui, que isto tem a cara de uma transformada de Fourier. Tá? Então, isto daqui é basicamente a transformada de Fourier da densidade eletrônica dentro do cristal. Então, se a gente sabe que isto é a transformada de Fourier, pronto. Então, a volta é muito simples. Faça a antitransformada. Então, a antitransformada de Fourier da distribuição dos fatores de estrutura vai me dar a distribuição eletrônica dentro da célula unitária. Se eu sei a distribuição eletrônica dentro da célula unitária, eu sei quais são os átomos que estão dentro da célula unitária, pronto, eu sei a estrutura cristalina. Tá bom? Tá? Qual é a pegadinha? Tá? Em tudo isso. Tá? A pegadinha nisto daqui está aqui. Tá? En esto de aquí. ¿Tá? ¿Por qué está pegadinha? ¿Por qué a pegadinha está aqui? Vamos ver. Então, o que eu meço? Tá? Quando eu faço uma medida, eu vou fazer uma medida de onde eu tenho a estrutura, onde que eu tenho refração. Tá? Então, eu boto o jeito antigo, eu boto um filme fotográfico e ver onde que satisfaz a condição do água, ou seja, o ângulo entre o ângulo de incidência dos raios e satisfaz a direção do raio-x de observação satisfaz a condição do água, eu vou ter interferência construtiva, tá? Então, a partir daqui, eu vou procurar onde, se eu sei a geometria, eu
eu sei qual é o sistema, eu consigo identificar qual é o sistema cristalino, então minha solução vai ser uma tabela. Ou seja, a medida de difração de raio-x vai se transformar em uma tabela que tem aqui, uma tabela que tem as posições da rede cristalina, da rede recíproca, dadas pelos índices que são chamados índices Miller, HKL, qual é a intensidade e qual é a incerteza dessa medida. Tá? Então, toda a confusão que toda a minha medida de difração de raio-x vai se transformar em esta tabela aqui. Este é o meu resultado. Tá? Esse meu resultado, onde as intensidades são proporcionais aos fatores de estrutura. Eu quero determinar a densidade eletrônica, que depende dos fatores de estrutura. Tem métodos para resolver isso daí, que eu vou comentar um pouco já daqui a pouco. E como eu falei, a pegadinha está aqui. Por quê? Porque vejam que este é um número complexo e eu meço o módulo quadrado, só o módulo do módulo complexo, do número complexo. Então, eu perdi, nessa confusão, eu perdi esta parte aqui, a fase. Tá? E aí, complicou, tá? Porque se eu não tenho a fase, eu não consigo reconstruir isso aqui. Então, você vai ver muito falar do problema da fase. Como que eu vou dar um jeito de recuperar isso daqui? A vantagem disso daqui é que eu tenho pontos para caramba, tenho muita informação aqui para tentar achar isso aqui. Do ponto, o sistema é altamente sobredimensionado, a parte primeira, o resultado. Então, esta tabela, tá, em geral, está na ordem dos miles ou dezenas de miles de pontos medidos, tá? E a estatística para medir esses pontos costuma ser muito boa, porque eu posso medir. Esta tabela pode ter dezenas de miles, mas eu posso ter medido o mesmo ponto várias vezes. Tá? E eu posso ter medido centenas de miles de pontos. Tá? Quando eu vou para a difração de Poisson, eu acho que eu vou fazer um comentário assim para comparar, para ter uma ideia de como são as técnicas. O que vai acontecer? Eu tenho a mesma coisa, tá? Eu tinha o meu cristal. Mas na difração de Poisson eu não consegui um monocristal. Eu tenho um monte de cristalzinho todos juntos. Então, o que vai acontecer? É como se eu girasse esse cristal, tá? Então, eu vou misturar tudo isso daí. Mas se você olharem para aí e não ficarem tontos, tá? Você vê que ao girar eu começo a ter, ainda tenho simetria, você começa a ter como círculos aí. Então, o que a difração de Poisson mede é basicamente essa mede esses círculos, tá? Então, o que eu vou ver é, na difração de Poisson, uma coisa assim. Usualmente, vejam que isso tem simetria circular aqui, então eu não preciso, em teoria, medir tudo, tá? Então, em geral, eu meço uma linha partindo do centro numa direção. Então, o difractograma que vocês estão acostumados a estudar aqui. Vejam que, ainda que eu tenha um monte de pontos aqui, eu tenho muita menos informação, tá? Por quê? Porque eu tenho só alguns pontos, porque eu fiz a média disso daí, tá? Vejam que se eu tenho pontos que são equivalentes em direções, por exemplo, vejam aqui, o 226 e o 226, ele tem a mesma intensidade. Eles são equivalentes do ponto de vista. Eles devem ter o mesmo ângulo 2θ, tá? Porém, para o monocristal eles são diferentes, porque tem HKLs diferentes. Para o pó, eles vão ser iguais. Então, eu tenho muito menos informação aqui do que aqui. Por isso, é bem mais complicado obter uma estrutura cristalina a partir da difração de pó do que monocristal. Não é impossível, mas tem mais restrições com relação à qualidade da medida. É muito mais crítica aqui do que aqui. Tá? Por isso, tradicionalmente, eu consigo, ou seja, quando eu quero fazer uma medida, uma determinação estrutural a partir de monocristal, de pó, eu tenho que ir para o síncrono. Quando estou falando de determinação, estou falando, eu não sei nada do cristal,
e eu quero achar onde que estão os átomos, tá? Eu sei mais ou menos como é o cristal, eu quero saber, por exemplo, se bate ou não bate com uma estrutura que eu já conheço, eu quero determinar os parâmetros de célula, tá? Eu estou partindo de zero até a estrutura, tá? Então, os métodos que se usam, aqui o resultado da medida vai ser uma intensidade de 2θ. O método que me permitiria determinar a estrutura cristalina, basicamente um método de Rydberg, onde eu vou dar um jeito de ter um modelo e vou otimizar esse modelo, e aí eu vou determinar, eu vou calcular agora esses fatores de estrutura a partir das posições atômicas desse modelo, e eu vou propor um formato de linha para esses picos, tá? E eu vou ajustar as posições para calcular o fator de estrutura, para calcular a intensidade e ir iterativamente tentando otimizar o modelo. Outra abordagem é a abordagem de Levail ou Pavley, que são basicamente a mesma coisa, levemente diferentes, onde eu vou abrir mão de toda a informação do que tem dentro da célula unitária, então eu não vou mais olhar para as posições dos átomos, e isso vai virar, de uma forma ou outra, a intensidade do pico vai virar um parâmetro de ajuste, tá? Aqui a intensidade do pico é determinada pelas posições dos átomos, tá? Então, se eu abro mão disso daí, este método é muito bom para eu determinar os sistemas cristalinos, tá? Para me ajudar para determinar a célula unitária. Tá? Então, como que uma medida, tá? Então, eu começo pela seleção do cristal, tá? Eu preciso cristais que sejam bons. Usualmente, eu uso microscopia polarizada para identificar esses cristais. Qual é o tamanho do cristal? Bom, o tamanho do cristal, tradicionalmente, é de 30 a 300 microns. E o que determina é que eu preciso que o cristal fique dentro, no possível, dentro do fecho que eu estou medindo. O sistema, então eu precisaria de um cristal esférico. E tem jeitinho de transformar um cristal em um cristal esférico, mas não vou discutir isso agora. Isso seria a situação ótima. Mas quanto mais regulares sejam, melhor. Um tubo tradicional, ele tinha um feixe da ordem de 200 microns. As fontes novas, que são as microfontes, eles têm um tamanho do feixe da ordem de 100, 150 microns. Então, hoje, o tamanho ideal é 100 a 150 microns. Isso não significa que não posso medir cristais maiores, mas não preciso pedir cristais muito maiores, ou seja, tipo da ordem de milímetros, tá? Porque senão a absorção dentro do cristal vai ser importante. Uma hora que eu tenho o cristal, eu vou ter que montar o cristal. Vejam que esse loop aí, ele tem um tamanho de 100 microns, tá? Eu vou ter que capturar um cristal nesse loop, montar em um suporte adequado, que é uma cabeça goniométrica, que tem algumas eixos, tem eixos X, Y e Z, para eu conseguir que essa cabeça goniométrica fique alinhada com o feixe, tá? A raio-x chega por aqui, esto permite que o raio-x passe diretamente ao detector, e com esto eu posso ter um fluxo de ar frio para baixar a temperatura. Então, eu preciso que, na hora que ele se mexe o cristal, ele fique sempre dentro, tá? Fixo dentro de onde que meu cristal está sendo irradiado, tá? Então, vejam que, do ponto de vista de precisão, todo o processo tem que ser muito preciso, tá? A mecânica tem que ser de altíssima precisão, porque nós estamos falando de que isto é da ordem, tá? Este tracinho é da ordem de 100 a 200 microns, tá? Aqui, tá? Certo. Então, eu já tenho meu cristal. Então, o próximo processo é o processo de obter a célula unitária. O que eu vou fazer? Eu vou começar a girar o cristal e vou começar a medir reflexões, tá? Isto é o que eu meço no meu detector, e aqui o cristal está girando, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou catar um monte dessas reflexões, não estou olhando agora para as intensidades, e eu vou tentar indexar isso daí, tá? Meio que métodos, quase que a força bruta. Aquele que quem usou difração de pó,
tipo Dickwold, Treor y cosas de ese estilo. Só que na difracção de Poe é mais complicado, por quê? Porque na difracção de Poe você tem talvez 20 picos para tentar indexar. Tá? Aqui nós vamos a ter uma coisa da ordem de centenas ou miles de picos para indexar. Então, um processo muito mais simples. Então, por exemplo, aqui, isto me diz que o sistema é esse sistema de teoria hexagonal. E aqui você diz, tudo bem, hexagonal, mas não estou vendo um eixo, um hexágono aqui, tá? Ainda que a rede recíproca de um hexágono vai ser também um hexágono. E isso porque o cristal está orientado aleatoriamente. Ele não vai estar, eu não vou conseguir necessariamente alinhar o cristal ao longo do eixo das redes recíprocas. Mas que agora que eu tenho todas essas medidas, eu posso agora sim reconstruir para olhar como seria essa rede recíproca. Assim como eu posso olhar o cristal ao longo de eixo cristalográfico, eu posso olhar o cristal ao longo de um eixo da rede recíproca, e vejam que agora eu tenho aí a simetria hexagonal na minha rede recíproca, tá? Aí eu posso o seguinte, tudo bem, eu preciso medir, eu falei que eu preciso um monte de pontos. Bom, esse monte de pontos, então eu vou ter que coletar esses pontos. E aí eu vou ter que fazer uma estratégia para coletar esses pontos. Por exemplo, se vocês olharem, se eu tem simetria hexagonal, se eu sei que eu tenho um ponto aqui, eu tenho um ponto aqui, tá? Então eu não preciso medir este ponto e este ponto. Se eu meço um sexto disto daqui, eu tenho todos. Então, eu vou otimizar com algumas condições, e sempre vou medir várias vezes o mesmo ponto, mas não necessariamente vou ter que medir todos os pontos um monte de vezes, tá? Então, eu vou fazer uma coleta. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mexer no cristal com relação ao detector. Em geral, eu tenho 4 ângulos. Eu tenho, digamos, vou medir 2θ, que é a posição do detector. Posso medir o cristal ao longo dos eixos que vocês estão vendo aí, que θ, esses são θ, ômega, φ, que são na notação. Então, vou falar mesa tanto em 2θ, ou fica em 2θ, mesa tanto em ômega, mesa tanto em φ, mesa tanto em kappa. E aí vou montar minha estratégia. Este é o goniômetro, digamos, mais versátil que a gente tem. Tem alguns goniômetros que não têm tantas variáveis, tá? Que é o que a gente tem aqui no Ceará. Tem uma foto do nosso equipamento, do goniômetro, que aqui está o goniômetro, tá? Que é a geometria kappa. E esse goniômetro, nosso equipamento tem 2 fontes, que é a fonte de cobre, e aí tem outra fonte, que é uma fonte molibdênica. O passo seguinte é fazer o compressamento desses dados, tá? Eu tenho que conseguir aquela tabelinha de HKL em função da intensidade. Então, o que vai acontecer? Eu vou medir um monte dessas imagens, que são frames, e como é a priori, eu sei exatamente como o cristal está orientado. Mas, na hora que eu montei, a orientação é aleatória. Então, esses frames, tá? O que vai acontecer? O que pode acontecer é que um pico de difração, ele pode estar cortado por vários frames, tá? E como ele está cortado com vários frames, eu vou ter que reconstituir ele, vou ter que achar todos os pedacinhos, tá? E montar ele de novo para saber qual é a intensidade disso, para poder fazer esse HKL, tá? HKL, achar a intensidade, e dependendo do formato de intensidade, vou saber qual é a incerteza dessa medida, tá? De cada pico. Mas como eu vou medir esse pico em posições diferentes, tá? Se o raio X passaram nesta direção, ou se o raio X passaram nessa direção, eles vão andar uma distância diferente dentro do cristal, então isso vai ser absorvido uma quantidade diferente. Então, o mesmo pico, ele pode ter intensidades diferentes. Vejam que esse é sempre o mesmo pico, em diferentes frames, e vocês veem que vai ver que está mais fraquinho, mais intenso em posições diferentes. Então, para poder usar eles, eu vou ter que escalonar, normalizar esses picos, tá? Para ter uma coisa uniforme, tá? E se eu tenho este
picos que fueron observados en un frame, tá? Mas só em um frame e não em outro, para eu colocar eles na lista, tá? Eu tenho que achar o fator de escala para que eles estejam todos nas mesmas unidades. Tá? Então, esse processo escalonado é extremamente importante. Tá? E se eu tenho um cristal esférico, não vai ter problema. Tá? O cristal anda na mesma direção em todos os lados. Então, quando escalone, o fator de escala vai ser o mesmo em todas as direções. Mas se eu não tenho um cristal esférico, vou ter que tomar cuidado porque o fator de escala pode mudar 20%, 30% de uma direção para outra, de um conjunto para outro. Tá? Não é problema, eu normalizo isso matematicamente. Veja que ele tem a cara de um seno, porque quando, como vai rotando a projeção com relação do cristal com relação ao eixo. Se eu estou nesta direção, eu tenho um certo valor. Se eu giro um certo ângulo, vou ter que fazer a projeção na direção para saber a projeção do raio-x nessa direção para saber qual é a intensidade. Então, pronto. Agora eu tenho a minha tabela de HKL em intensidade. Tudo isso para chegar até lá, agora que eu tenho a foto com os olhos do raio-x do meu cristal. Tá? Então, meu próximo problema é agora que eu vou começar a tentar resolver a estrutura cristalina. Tá? Bom, então, o que eu vou fazer? Primeiro passo para resolver a estrutura cristalina é tentar dar um jeito para fazer esse caminho de volta. Então, com a minha medida eu fui para lá, com a transformada de Fourier eu tenho que voltar. Eu tenho que dar um jeito para fazer esse caminho de volta, tá? Então, eu vou ter que usar, tem vários métodos para tentar recuperar essa fase, tá? Que no começo se fazia por tentativa e erro, e quando os computadores começaram a ajudar, começaram a aparecer diferentes métodos. Se vocês olham até o software, ele tem muita coisa nesse software das coisas que ainda lembram as primeiras tentativas, os primeiros computadores onde a informação era colocada com aqueles cartões perfurados. Muitos de vocês nem ouviram falar, tá? Mas procurem e você vai ver, tá? Procurem na internet os cartões perfurados para a computação. Então, os softwares foram começados a ser desenvolvidos nessa época. Tem vários softwares, tem um pacote que é desenvolvido por um alemão, Sheldrix, que são shells, todos eles. E tem outro pacote desenvolvido pela Universidade de Durham, que é o OLEX, tá? Tem mais, mas são talvez mais populares. Hoje, talvez a técnica mais usada é a interface, que é usado no Shell XT, tá? Então, o que vai fazer? Ele vai dar um jeito de tentar achar a fase. Quando ele chute a fase, ele vai fazer a transformada de Fourier e vai me dar mais ou menos uma distribuição eletrônica. E nessa distribuição eletrônica, eu vou colocar meus átomos. Tá? Quando eu tenho meus átomos aqui, tá? Agora, mas essa não é uma resolução boa, tá? E no sentido de que isso não é preciso. Então, eu vou ter que tentar otimizar essas posições atômicas, tá? Achar alguns átomos que possam não ter ficado evidente naquela primeira etapa. Então, essa segunda etapa que chama refinamento da estrutura. Então, uma hora que eu tenho os dados, o processo de determinação da estrutura envolve estas duas etapas, resolução mais determinação, mais refinamento. O processo de refinamento é basicamente um processo de quadrados mínimos. O que eu vou fazer? Vou propor uma função, tem duas funções que são as mais usadas, tá? Depende um pouco de qual é o método que eu decido usar. Talvez esta é mais popular. Eu vou calcular a partir da minha estrutura proposta os fatores de estrutura, vou comparar com os fatores de estrutura observados, vou ponderar por algum peso que eu vou decidir a metodologia que eu quiser, provavelmente o inverso do quadrado da incerteza, e vou tentar minimizar essa função com um método mínimo quadrado. Como um mínimo quadrado linear, só que aqui este não tem solução analítica, então vai ter que ser um método iterativo. Eu vou calcular a minha distribuição eletrônica, vou comparar com o observado, tá?
Por exemplo, eu fiz um cálculo, obtive esto aqui, comparei com o observado, a diferença entre os dois e vejo que tem carga eletrônica sobrando, faltando. O que são? São os elétrons dessa estrutura que tem. Ah, tudo bem, então agora eu vou propor, bote os elétrons. Aí vou fazer o processo de novo e aí vai. Tá? Quem vai me determinar vai ser alguns parâmetros, como esses fatores R. Tá? Tem vários, estes são mais populares. Quanto menor, melhor. Então, eu vou querer alguma coisa mais próxima de menor que 5%, vai ser 8%. A qualidade vai estar determinada pela estrutura, pela qualidade de meus dados. O que define resolução nos raios-x, se o cristal é bom, vamos pensar que um cristal difracta bem, o que define resolução é quanto eu consigo me afastar do centro do feixe. Quanto eu me afaste mais, eu consigo uma resolução maior. Vejam que estes 2 θ, isso é quanto que eu giro meu detector com relação ao feixe. Então, isso vai determinar de que o detector não bata com a fonte, tá? Para ângulos grandes, tá? Mas, se eu tenho uma resolução baixa, minha distribuição eletrônica vai ficar desse jeito, eu vou ver que tem uma coisa aí, mas eu não sei qual é a estrutura. Se eu vou aumentando minha resolução, isso significa meso ângulos maiores, eu vou conseguir uma distribuição eletrônica que me permite ver exatamente onde estão os átomos e quantos elétrons tem em cada átomo. Tá? Se eu sei quantos elétrons tem em cada átomo, tá? Eu sei qual é o átomo, quanto elétron tem aí. Tá? Eu sei qual é o átomo. Tá? O software que a gente usa são os shells e o X2 do Refine. Os dois fazem basicamente um método mínimos quadrados para determinar a estrutura cristalina. Vejam que eu estou falando de estrutura cristalina e estou mostrando moléculas. Lembrem, eu já sei qual é o grupo espacial, eu já sei qual é o tamanho da célula unitária. Tá? Isso foi determinado de um jeito muito fácil no começo. Não comentei, mas o grupo espacial eu posso determinar a partir das extensões sistemáticas, tá? Onde tem e onde não tem átomo. Então, também, se não olhar para as intensidades, só se tem ou não tem, eu consigo identificar o grupo espacial. Então, antes de eu me preocupar com a fase, eu já sei grupo espacial, célula unitária e o tamanho da célula, tá? Mas eu não sei o que tem dentro, tá? Então, agora, por isso, agora eu só estou me preocupando, não estou mostrando toda a célula e todo o cristal, sino que estou mostrando só a unidade assimétrica, tá? O último passo, tá? É validar e reportar isso daí. O jeito que a gente usa para falar essa informação, passar essa informação, é o arquivo CIF, tá? Que é Crystallographic Information File. É um formato antigo que vai sendo reformulado de tempos em tempos, onde tem informação do cristal, tem informação do grupo espacial, tem algumas informações de simetria cristalográfica, tem os parâmetros de célula e tem as posições atômicas dentro do cristal. O pessoal, às vezes, associa CIF à estrutura cristalina, tá? Como se fossem sinônimos. Não são sinônimos. O CIF é um formato para mostrar a estrutura cristalina. Então, a gente fala, tem o CIF ou não tem o CIF de alguma coisa. Isso não é... Essa linguagem, ainda que a gente muito usa no coloquial, não é correta, tá? Tem a estrutura cristalina ou não tem a estrutura cristalina. Então, não tem problema se você fala isso no coloquial, mas você não pode escrever em uma tese ou numa publicação, esse material não tem um CIF, tá? Reportado. Não tem um CIF. Ele não tem uma estrutura cristalina, ou ele tem.
Tá? Então, cuidado, porque muitas veces eu tenho visto escrito isso como se fosse um sinônimo de estrutura cristalina. Não é. Para saber se essa estrutura é boa ou não é boa, tá? A gente tem um sistema de validação, tá? Que é sistema CheckSIF. Ele valida, como a cristalografia é muito antiga, ele tem muitos já critérios para falar se é bom e se não é bom. Então, tem uns códigos para fazer isso, a gente pode fazer online, ou pode fazer com um software chamado Platon, tá? E ele vai me fazer um reporte e vai me dar alertas. Alertas A, B, C, D, E, F, G, aí vai. O alerta é que tão ruim é minha estrutura cristalina. Usualmente, se eu não tenho alertas A e B, com certeza a estrutura é publicável. Se eu tenho alguns alertas B, eu sempre posso adicionar um comentário e posso falar por que, ainda que eu tenha uma alerta B, essa estrutura é publicável. Se eu tenho alertas A, eu vou ter que justificar muito bem. Tá? Então, com isso aqui, eu completo, digamos, meu tempo de 1 hora, tá? E, digamos, eu vou encerrar, tá? Agradecendo a quem banca a pesquisa, especialmente a FINEP, que financiou a compra dos equipamentos, de difractómetro monocristal, da CAPES, o difractómetro de pó, o grupo de pesquisa, universidades parceiras, tá? E se você tiver interesse, tá? Eu posso mostrar em software alguns exemplos de determinação da estrutura cristalina, ou seja, o passo a passo agora no software, tá? Mas, em princípio, isso é com vocês, tá? Se tiverem dúvidas, a gente passa para as dúvidas. Se vocês quiserem, a gente pode ver 1 ou 2 exemplos, tá? Olá, professor. Muito obrigado pela apresentação. Antes de iniciarmos as perguntas, eu gostaria de deixar só um aviso para as pessoas que estão participando. Quem tiver interesse em adquirir o certificado da palestra, basta enviar essas informações para o e-mail que nós iremos fornecer no chat, tudo bem? Com relação às perguntas, quem quiser fazer pergunta, basta botar o seu nome no chat que nós iremos ordenar e pode fazer a pergunta diretamente ao professor. Vocês querem que eu faça algum exemplo? Isso, professor, isso que eu ia falar. Acho que seria mais interessante o senhor mostrar logo o exemplo e aí, ao final, nós abriríamos a sessão para as perguntas. Tá bom. Mas quem já quiser se inscrevendo no chat, pode ficar à vontade, que eu já vou logo organizando. Certo. Então, deixe eu mostrar um par de exemplos, tá? Então, quando eu tenho minha medida, eu vou ter como resultado todo o processamento de dados. Vai ser aquela tabela com os HKLs, tá? Tá legal? HKL, intensidade, incerteza. E um resultado onde eu tenho os parâmetros de célula, tá? Eu posso até chutar quais são os átomos que estão dentro, tá legal? E alguma proposta de qual é o grupo espacial, tá legal? Essa é a informação que eu vou ter, e isso tem um arquivo que são formatos desse código do Shelix, tá? Mas não tem nada com relação às posições atômicas, tá? Eu começo com isto aqui, tá? O Shelix tem vários códigos, vou usar este daqui que é mais amigável, que é chamado OLEX, que é desenvolvido pela Universidade de Durham. Então, eu vou passar para ele essa informação, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho informação não tenho nada, tá? Eu tenho informação de como que foi a medida, tá? Qual é a resolução com que eu medi, qual é a intensidade, tem vários parâmetros aqui. Assim, quanto mais verdinhos aqui, melhor, tá?
Então, a primeira etapa é fazer a solução da estrutura. Aí eu vou usar aquele código do Shell XT que eu falei para vocês. Eu posso falar para ele quais são os átomos que acho que ele tem. Usualmente o usuário me diz quais são os átomos. Mas, em princípio, eu não preciso saber quais são os átomos, tá? E eu vou pedir a solução. Aí o software vai fazer suas contas, vai tentar achar a fase, tá? E vai me propor uma solução, tá? Tá? Que é isso daí. Ele acha que tem uma densidade eletrônica aí, tá? Tá? A partir tudo bem. Que a partir da densidade eletrônica ele acha que tem átomos aí, tá? Então, tudo bem. Mas isso não é, lembrem, isso não é preciso, tá? Tá? Isso é o chute inicial. Então, agora eu tenho que refinar. Então, para refinar, eu vou usar aquele código XL. Então, agora, um método quadrado mínimo. Eu vou refinar, tá? E ele vai, essas bolinhas que estão aí, me diz onde que ele acha que estão sobrando, que estão sobrando não está calculando, tudo sempre, como sempre, na hora tem algumas coisas que não funcionam. Onde que acha que eles estão sobrando, faltando elétrons, tá? Outra coisa importante que eu não comentei é que os átomos não são esferas, porque eles se mexem termicamente. Então, eles, de fato, eles podem ser modelados com um elipsoide, que modela a agitação térmica. Então, eu vou pedir para ele modelar os átomos como esses elipsoides, tá? Então, vejam que eles deixaram de fazer esferas e começaram a ter formato elipsoide. Então, agora, vejam o que aconteceu. Eu tenho... deixa eu mostrar a distribuição eletrônica. Aqui, isso é o que eu queria. Tá? Então, esse é um corte da distribuição eletrônica. Então, que me está calculada a partir do que... O que ele está me falando é que aí tem cargas que eu não cheguei a modelar, tá? Então, então eu vou modelar essas cargas, tá? Eu vou falar que todas essas cargas aí, já pela química o problema que eu sei que essas cargas, eu posso ver até que são essas cargas, tá? Vejam que essas cargas ele tem da ordem de 0,67 elétron, esse Q3 0,67. Então, isso deveria ser, se quase deveria ser um elétron, esses são hidrogênios, tá? Então, eu vou refinar de novo, tá? E vou ir refinando até aqui fique todo verdinho. Vejam que aqueles R's que eu falei estão menos de 5%. Então, pronto. Eu tenho minha unidade simétrica. Como que eu faço para ver o cristal? Tudo bem, eu posso ver aqui o cristal, mas para não alongar mais, eu posso vir aqui e usar, por exemplo, um código aqui chamado Mercury, que é o código de graça você pode baixar, mas é parte do código do pacote CSD, que também você pode baixar pela CAPES. Então, se eu quero ver a estrutura cristalina, pronto, eu tenho a estrutura cristalina que eu determinei. Tá? Essa é minha, agora eu tenho minha estrutura cristalina. Tá? Tem a unidade simétrica, tá? Essa é a unidade simétrica, mas pela simetria, tá? Outro átomo é girado aqui, tá? Então, eu tenho vamos aqui mais fácil. O empacotamento, eu tenho A, B e C, e os três parâmetros e a rede, tá?
E se eu pego meu... Não, eu vou mostrar um CIF em outro exemplo, tá? Deixa eu agora mostrar um exemplo de rápidamente, um exemplo de um inorgânico, tá? Vamos. Aconteceu aqui que travou o código, como sempre. Não adianta testar 1000 vezes que na hora vai falar. Tudo bem, então aqui eu vou mostrar um exemplo inorgânico. De novo, eu começo sem nada. Então, eu vou fazer a solução. Os inorgânicos muitas vezes são bem mais complicados, ainda que tem menos átomos. Por quê? Porque eu não sei o que tem lá, tá? Eu vejo difícil visualizar a simetria. Essa é a minha solução. Eu vou refinar. Eu vou propor como é, botar a parte isotrópica. Vejam que este daqui se fechou muito, tá? Significa que ele está concentrando, que estão faltando elétrons aí. Eu sei que isso daí deveria poder, se está faltando elétrons, vou botar um Celsius, vou refinar, tá? E pronto. Aí tenho os indicadores bons, tá? O Mercury, e agora eu quero visualizar isso daí. O Mercury, ele melhorou muito com relação a inorgânicos, mas ainda acho melhor para inorgânicos o Vesta. Aí tem a estrutura, porque nos orgânicos, muitas vezes, é importante visualizar a coordenação, tá? Então, aí eu tenho a estrutura cristalina determinada do inorgânico. E um último exemplo, tá? Para mostrar para vocês, tá? Não, este aqui não, este aqui. De novo, vamos fazer de conta que eu começo sem nada, tá? A outra figura não está querendo funcionar. Nossa Senhora. Desculpe, como sempre, na última hora, fiz isso 20 vezes ontem. Então, vou fazer de conta que eu não tenho nada. Então, vou fazer a solução da estrutura. Tá? Então, vejam que o código me identificou algumas coisas. Vou refinar. Tá? E vou fazer o anisotrópico. E aqui, olha uma coisa. Vejam que todos esses átomos aí têm mais ou menos o mesmo tamanho e ele está bem maior. Isso é um pouco esquisito. Então, daqui eu posso, se eu olhar, sabendo um pouco a química, às vezes até sem saber a química, esse oxigênio não está muito bem determinado aí. Eu sei que isso daí eu vou botar um nitrogênio, tá? Tá? Pronto. Então, vejam que agora ficou melhor. Tá? E eu vou sempre monitorando essas coisas baixas também. Nitrogênios sozinhos aí não podem ser. Eu sei que tu tem cloro, então eu vou botar, ou eu posso apagar isso daí, refinar, e ver que
Ahí tengo la orden de 13 electrones ahí. Entonces son da orden de 13 electrones. Eso podrían ser 2 cloros. Entonces boto un cloro ahí y un cloro ahí. Voy a hacer asimétrico y voy a refinar. Mas olhem, alguma coisa não está certa, porque vejam que aumentou demais, tá? Por que aumentou demais? Porque eu estou querendo botar muitos elétrons em um canto que ele não gosta de tantos elétrons. Então, o jeito de diminuir o número de elétrons é fazendo o quê? Espalhando eles, para baixar a densidade. Então, como espalha, aumenta a elipsose. Então, cloros não devem ser certos. Então, eu vou botar oxigênios. Né? Então, pronto. Com os oxigênios, vejam que aí vai baixando. Mas ainda tem um monte de cargas faltando. Então, eu posso colocar um a um os hidrogênios ou posso usar alguns algoritmos para botar hidrogênio e botar eles todos de uma vez. Tá? E agora, olhem o que aconteceu, como baixaram os números aí. Tá? Eu estou vendo aqui que esse número ainda não fica verdinho. Se eu vejo aqui e olho as reflexões, eu vejo que tem muitas reflexões que estão boas, que não estão boas. Por quê? Porque são reflexões que a intensidade não foi bem determinada, porque eles estavam em uma sombra, alguma coisa. Então, eu posso começar a eliminar aquelas que são ruins, e vocês vão ver que os números vão seguir baixando. Tá? Então, vocês veem que aquelas reflexões ruins eu estou eliminando. Tá? De novo, posso parar isso aqui, posso ir melhorando, posso como é otimizar isso aí. E quando eu tenho bonitinho, eu faço check-if dele, ou seja, a validação, e vejam que agora não tem nenhuma alerta A, nenhuma alerta B, então eu posso, essa estrutura está pronta para publicar. Como que publica? Bom, publica dentro de uma publicação, tá? É claro, mas a gente deposita em uma base de dados, que são orgânicos, que são a base de dados da Cambridge, que é um depósito de estruturas orgânicas que tem mais de 1 milhão de estruturas cristalinas. Tá? Tá bom? Eu espero que com isso tenha uma boa visão do que a gente consegue fazer. Ademais, está a falar que o laboratório está à disposição. Tá? Se vocês tiverem problemas em que estejam interessados para determinar a estrutura cristalina, aproveitem, que é o único laboratório aqui no Norte e Nordeste. Se tiver cristal, os cristais já não são mais aqueles cristais de tamanho monstro, tá? Que a gente tinha antes. Com cristais pequenininhos, a gente pode determinar a estrutura cristalina. Tá? Muito obrigado a todos.